Boa noite, gente. Estamos na live número 293. E aí, como é que foi a sua segunda-feira? Você abençoou a sua segunda-feira, como eu falei ontem na live de ontem? Eu falei ontem o seguinte, né? Que as pessoas geralmente amaldiçoam a sua segunda-feira, dizendo, reclamando: amanhã é segunda-feira, vou pro trampo de novo, vai ser difícil. E as pessoas acabam se auto-sabotando na segunda-feira, né? Como se a segunda-feira fosse um dia maldito, né? Mas, como as nossas palavras têm poder, realmente se tornam uma maldição a segunda-feira, né? Boa noite a todos aí que vão entrar posteriormente. Boa noite ao Roberto, grande Roberto. E olha só, né? Então as pessoas acabam se auto-sabotando a sua segunda-feira, dizendo palavras negativas na segunda-feira e estragando o seu dia. Então, se você assistiu a live de ontem, talvez você mudou esse padrão, esse vocabulário negativo, e talvez hoje você já alcançou um resultado melhor na segunda-feira. Talvez foi um dia mais produtivo, um dia que você acreditou mais em si mesmo, um dia que foi diferente dos outros, e tudo isso faz a diferença. Mas como hoje é segunda-feira, olha só, gente, eu tava treinando, gravando, na verdade, né, algumas frases de bateria. E bateria eu não toco mais todo dia como eu fazia anteriormente, né? Eu não treino mais todo dia porque não há mais necessidade, porque eu não tô fazendo shows, nada, coisa assim, né? Eu treino geralmente para gravar, para passar conteúdo pro pessoal de batera. E olha que interessante, mesmo não treinando todos os dias, quando eu sento na batera, é como se o meu cérebro pegasse todos os arquivos que eu tenho, porque eu repeti por muitos anos o treinamento de bateria, estudando intensivamente. E o que acontece? Quando você treina algo sistemicamente, diariamente, com bastante pressão por um longo período de tempo, mais de 3 anos, mais de 4 anos, o que acontece? Cria-se uma sinapse neural muito forte. É como se neurônios se conectassem com neurônios. É como se cabos se conectassem com cabos no seu cérebro, criando ramificações, e ali mora o nosso aprendizado. Essas ramificações são os nossos aprendizados. E a gente tem ramificações, por exemplo, as sinapses neurais a respeito de dinheiro, finanças, saúde, relacionamento, diversas coisas. Talvez você na infância viveu muita miséria, por exemplo, ou uma vida de escassez, uma vida sem muito recurso financeiro, e a gente aprende que a vida é assim, pela repetição, e isso fica arquivado na nossa mente. E olha que interessante, né? Mesmo não treinando diariamente na bateria, eu sento ali, eu pego uma partitura, treino ela lentamente, quando vê ela já está bem desenvolvida, eu já consigo gravar, mesmo uma coisa que eu nunca toquei. Eu pego a partitura, leio, por quê? Todo aprendizado que a gente teve na vida, ele serve para alguma coisa. Todo aprendizado que a gente tem na vida, ele não se apaga da nossa memória, ele fica na nossa memória. E a gente pode usar esse recurso para aprender coisas novas. É por isso que eu sempre digo que eu nunca digo assim, eu não consigo fazer. Eu sempre digo, eu consigo, só me dá um tempo. Eu consigo, eu dou um jeito, eu aprendo. Por quê? Eu sei que todo recurso, todo aprendizado que eu tive no decorrer da vida serve para alguma coisa e está aqui dentro. Nunca se apaga. Olha só, isso se chama também plasticidade neural também na neurociência, né? O cérebro tem a capacidade de sempre aprender qualquer coisa e usar as ramificações que já estão na nossa mente, os aprendizados que a gente tem, é como se a gente pudesse, por exemplo, numa rede de cabos numa casa, né? Numa instalação elétrica, por exemplo, tem ramificações, né? E você, para puxar um ponto de luz, por exemplo, ou uma tomada, quando a ramificação já está pronta, fica muito mais fácil. Então, por isso que você não deve ignorar tudo que você aprendeu ou achar que você pode esquecer tudo que teve impacto emocional e aprendizagem, ou repetição, algo que você repetiu muito na sua vida. Você consegue usar esse recurso para gerar um novo aprendizado. Então, nunca diga para você mesmo que você não consegue alguma coisa. Sempre diga eu consigo, porque independente do aprendizado que você teve, por exemplo, eu estava dando o exemplo aqui da bateria, né? Como eu repeti anos e anos intensivamente, sendo intenso, sendo persistente, estudando diariamente, o que acontece? Criou ramificações, criou sinapses neurais na minha mente, e essas sinapses, quando eu quero aprender outra coisa, serve também como referência, porque olha só, eu penso assim, bom, eu não tocava bateria, ninguém da minha família tocava bateria, eu sou o cara que quebrei esse paradigma e aprendi a tocar bateria. Se eu aprendi a tocar bateria,
eu posso aprender qualquer coisa, porque bateria envolve todos os membros, envolve tudo, tudo. Matemática envolve a mente, envolve movimentos, envolve os membros superiores, os membros inferiores. A bateria, você tem que se mover todo o corpo. Então eu uso essa aprendizagem que eu tive com a bateria, com esse instrumento, para dizer para mim mesmo que eu posso aprender qualquer coisa. Eu posso utilizar essas sinapses neurais, eu posso utilizar essas ramificações que já existem na minha mente de aprendizagem para ligar outros pontos, como se fosse uma tomada de luz, como se fosse um ponto de luz, uma tomada. Eu posso ligar muito mais fácil. Então você não pode desprezar o que você já aprendeu na vida. Você não pode desprezar o que você já aprendeu na vida. Porque todas as experiências que você tem criou ramificações, que são as sinapses neurais, que são aprendizagens. E agora para você instalar um novo aprendizagem fica muito mais fácil. Existindo a ramificação, por exemplo, nas nossas casas tem as ramificações de elétrica, né? Vários fios por um lado. Fica muito mais fácil você ligar um ponto de luz, uma tomada, porque já existe a ramificação. Então você não deve desprezar o que você já aprendeu na vida, independente se foi bom ou se foi ruim. Porque se foi algo negativo que você aprendeu, uma falha de caráter, por exemplo, os homens geralmente, eles não são ensinados, por exemplo, a respeito de relacionamentos. O homem é meio largado, os pais criam as crianças, meninos, né, de uma forma meio largada, assim. E cria-se ramificações com aprendizagem errada, talvez, a respeito de relacionamentos, a respeito de ser o provedor de uma casa, por exemplo. As crianças, por exemplo, os meninos, eles são condicionados ao quê? Eles ganham carrinho na infância, arminha, eles ganham bonequinho de arma. Eles não são condicionados, por exemplo, para casar, eles não são preparados. Já as meninas, por exemplo, elas ganham bonecas, fogãozinho. Inconscientemente, elas acabam se preparando para um casamento, elas acabam se preparando para relacionamentos. É por isso que hoje existe muito homens imaturos que não querem se relacionar seriamente, né? Não querem compromisso, querem só o oba-oba. Mas enfim, existem ramificações ali, existem sinapses neurais que eles aprenderam assim. Mesmo sendo algo negativo, se você olhar para um lado e dizer assim, cara, o que eu posso aprender com essas coisas erradas que eu aprendi da minha infância? Como já existe essa ramificação na sua mente, o cérebro sempre opta por caminhos mais fáceis, caminhos que ele já conhece. Então, aí entra outro paradigma, né? Por isso que é difícil vencer alguns hábitos, porque existem essas ramificações e para o cérebro ele não gasta energia quando uma ramificação está pronta. Mas você pode usar essa ramificação pronta para instalar um novo hábito. Bom, eu vou pegar isso aqui, o que eu aprendi com isso aqui? Agora eu quero aprender diferente. Se eu aprendi isso aqui, eu posso aprender outra coisa. Você tem que liberar a sua mente para ter uma mente de abundância, uma mente de possibilidades. Isso faz com que você utilize todos os recursos que você tem dentro de você através das suas experiências. Eu vejo muitas pessoas que dizem, eu não consigo. Pô, existem ramificações, existem sinapses neurais fortes na cabeça da pessoa. Se ela diz que não consegue, ela ignora tudo de bom que aconteceu na vida dela. Quando ela diz eu não consigo, ela não consegue enxergar os pontos fortes que ela tem na vida. Ela não consegue enxergar. E eu aposto que todo mundo, todo ser humano, em algum momento da vida, teve experiências poderosas, experiências boas. E experiências ruins também. Só que não só experiências ruins ou só experiências boas. Teve experiências boas, teve algumas ruins. Existe um equilíbrio. Mas as pessoas que dizem que eu não consigo, elas esquecem que toda experiência ela é uma rede, é como se fosse uma instalação elétrica. E tudo aquilo pode ser usado a seu próprio favor. A seu próprio favor. E elas acham que não pode aprender mais, elas acabam se bloqueando. Então, utilizando ali, como eu estava falando para vocês, eu não toco bateria mais diariamente, eu não estudo mais intensamente como eu estudava antes, quando eu tocava direto, né? Mas eu sei que esse recurso está dentro de mim. Então eu sempre digo, eu consigo, qualquer coisa, só me dá um tempo que eu aprendo. Olha só, isso é ter uma mente de possibilidades. Essa mente de possibilidades faz você não ter medo de aprender nada novo. Porque olha só, você até pode estar inseguro de fazer algo novo, mas você tem que se sentir à vontade em aprender. Todos nós temos um cérebro muito parecido. E a plasticidade neural ela nunca acaba, ou seja, essas ramificações que eu falei aí para vocês, como se fosse uma instalação elétrica, por exemplo, esses vários fios,
já existem dentro de nós e podem existir bilhões ainda na frente. O nosso cérebro nunca para de aprender, é isso que você tem que colocar na cabeça. O nosso cérebro não tem tempo assim. Uma vez pensava-se assim, quando chega uma certa idade a gente para de aprender. Mas não, a gente pode aprender até o último dia da nossa vida. Então diga para você mesmo que você pode aprender, que você consegue, é questão de tempo, é questão de prática, começar a praticar, até que essas sinapses neurais se estruturem na sua mente e depois se torna um caminho fácil. Hoje, por exemplo, eu peguei uma partitura de umas frases de bateria que eu nunca toquei, deu 5 minutos e eu já estava com ela fluindo, porque eu usei os recursos que eu já tinha, gravado pela repetição, já era um hábito praticamente, montei aquela frase, aquela estrutura de toques e consegui executar muito fácil, usando os recursos que eu já tenho. Então qualquer coisa que você quer aprender na vida, você tem que saber que você já tem experiência, você já tem alguma bagagem que pode te ajudar nessa instalação elétrica. Por exemplo, você já pode criar um ponto de luz muito mais fácil, porque você já tem essa ramificação dentro da sua mente. Olha só, o Leandro colocou assim, todos os dias temos novos aprendizados com a plasticidade do cérebro, os neurônios e as sinapses. Exatamente isso. Então, toda experiência que a gente tem, ela cria sinapses. Por isso que eu fico meio indignado quando eu vejo as pessoas dizendo assim, eu não consigo. Como não consegue? Você é um ser humano, se eu aprendo, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. E isso é um pressuposto da PNL também, né? Se alguém fez, eu também posso fazer. Pronto, é um ser humano. Todos nós temos os cérebros exatamente parecidos, né? E agora só você tem que vencer o quê? O seu cérebro sempre opta por um caminho mais fácil, um caminho que ele já conhece. Por exemplo, você aprendeu assim, eu vou administrar meu dinheiro assim, é assim que eu aprendi. Eu vi isso na infância e aprendi assim. Tem uma sinapse neural ali, tem uma ramificação ali. O cérebro, para economizar energia, ele não quer criar novos pontos de luz ali, ele não quer criar novas tomadas ou novas ramificações, porque gasta um pouquinho de energia. Porque ele vai ter que disponibilizar tempo, disponibilizar foco, e isso gasta energia. Então ele vai querer ficar te mantendo naquela ramificação ali que já tem ali. Não, essa instalação elétrica aqui tá boa. Aí talvez você diga assim na sua casa, por exemplo, um exemplo, né, usando como metáfora. Eu queria um ponto de luz aqui. Eu queria uma fita de LED aqui nas sancas do gesso aqui. Aí o seu cérebro pensa assim, mas dá muito trabalho, eu vou ter que puxar um fiozinho ali, daquele ali, até aquela ponta para mim criar. Ele começa a criar um monte de histórias para você não aprender. Então você tem que aprender a dominar o seu cérebro. Talvez você se ache preguiçoso ou se julga preguiçoso. Não é o seu cérebro que é preguiçoso. É o seu cérebro, não você. Você, quando tomar consciência disso, dizer, caramba, eu posso aprender qualquer coisa na vida, você vai para cima e arrebenta na prática, na repetição. E a repetição é a mãe da excelência. A repetição é a mãe da excelência e é a repetição que cria as sinapses neurais. É a repetição que cria sinapses neurais. Se você ficar, por exemplo, assim, pegar uma baqueta, por exemplo, eu não tô com as minhas baquetas aqui, ficar tocando aqui, repetidamente, só movendo o pulso aqui, vai chegar um ponto que você vai ter muita velocidade aqui no pulso e não vai cansar pela repetição. Qualquer um pode fazer isso, quando vê você pode tocar até bateria, qualquer outro instrumento, tudo é repetição. Mas, olha só, o Leandro colocou assim, mais de 1000 novas trilhas neurais somos capazes de criar ou substituir. É incrível, o nosso cérebro é uma máquina poderosa de aprendizagem. Por exemplo, hoje, não importa a idade que você tem, Rodrigo, eu gostaria de tocar violão. Muita gente na trajetória da música eu vi que gostaria de tocar o instrumento, gostaria de tocar bateria, violão, e não tocaram, porque quando doeu os dedos, eles desistiram. Na verdade, hoje eu sei que não foi eles, mas o cérebro deles sabotou eles mesmos, por não conhecer, por não ter esse conhecimento. Quando começou a doer os dedos, o que aconteceu? Desistiram, porque o cérebro começou a contar um monte de história. Não é pra mim, violão não é pra mim, tá doendo, eu vou desistir. Cara, se ele soubesse que uma semaninha mais de dor já ia criar uma casca na ponta dos dedos e eles não iam mais sentir dor, eles continuariam. E aí que tá. Tudo que é novo na nossa vida, ele vai gerar um desconforto e um pouco de dor. Mas essa dor, se você repetir ela, repetir, ela vai se tornar suportável. Aí começa a criar uma nova trilha neural na sua mente. Ou seja, um novo aprendizado você inculcou na sua cabeça. Eu tava também analisando outras coisas. Vai fazer quase um ano aí que eu tô fazendo lives direta, né? Direto. Daí
Até eu parei um pouquinho de ler porque já tinha muita coisa automática já na cabeça, eu queria jogar, soltar para fora, né? Eu queria lançar para as pessoas, eu queria entregar para as pessoas. Só que de tanto eu falar, falar, quando as pessoas estão conversando comigo, uma palavra já é um gatilho, pum! É como se acendesse aquela ramificação assim, caramba, eu já entro no assunto já debulhando. Repetição. A repetição. Eu não sabia nada do que eu sei agora. Nada. Mas fui repetindo. Aprendia, ensinava. E a gente aprende muito mais quando ensina, né? Aprendia, ensinava. O que acontece? A gente vai se tornando mestre naquilo. A gente vai se tornando totalmente... a gente acaba fazendo inconscientemente isso. Porque já vai fazendo parte de nós. Então, eu aprendi muito sobre finanças. Minhas finanças, há 3 anos atrás, era tudo desordenado, eu não sabia para onde estava indo. Hoje, eu já tenho equilíbrio financeiro. Por quê? Repetição. E estudava, ensinava. A todo momento que eu tenho oportunidade, eu ensino. Todo momento eu quero entregar para as pessoas, tá? Quando me dá a oportunidade, eu faço isso. Porque eu sei que eu vou gravar aquilo, vai ficar mais enraizado em mim. Então, se eu sou capaz de aprender uma coisa, por exemplo, eu sei tocar bateria, violão, guitarra, enfim, eu uso isso como referência para dizer para mim mesmo que eu posso aprender qualquer outra coisa eu sei que eu posso aprender. Então talvez você seja bom em caligrafia, talvez você seja bom em oratória, talvez você seja bom em matemática. Você pode usar esse recurso e dizer para você mesmo, eu posso qualquer outra coisa. Se eu aprendi isso, que para muitas pessoas é impossível, eu posso ensinar, eu posso aprender. Você tem que usar todas as experiências que você teve, todo aprendizado, como referência para você dizer para você mesmo que você pode aprender qualquer coisa. Assim você tem uma mente de possibilidades, e essa mente de possibilidades faz você se tornar uma pessoa livre, uma pessoa que não é escrava de nada. Porque você sabe que tem todos os recursos dentro de você e que se você quiser e se você botar um pouquinho de foco, você vai aprender. Vocês conseguiram captar a mensagem? Olha só, o Leandro colocou assim, quando deixamos nossa mente governar a vida, entramos no caos. Precisamos entender e compreender a dominar o subconsciente para ser dono da própria história. Exatamente, gente. E tudo que você repete, quando entra a nível subconsciente, é como você dirigir um carro. Hoje a gente dirige o carro, por exemplo, conversando com o outro, pensando numa outra coisa, pensando no trabalho, escutando uma música, escolhendo uma música. Por quê? De tanto repetir a direção, se tornou algo automático. Tudo que você levar para nível automático na sua vida, você já domina. Aí você toca o terror naquilo. Tudo que você levar a nível de fazer automaticamente, hoje, por exemplo, eu toco bateria, o samba, que tem um monte de levadas, por exemplo, eu toco um samba conversando com vocês, porque já levei a nível subconsciente pela repetição. Então, quero uma vida nova, quero me superar, eu quero me tornar uma nova pessoa. Começa a repetir um novo padrão. Por exemplo, ontem eu falei que as pessoas amaldiçoam suas segundas-feiras, falando, amanhã é segunda, o dia do trampo, o dia da guerra, é um dia, ai que saco, vai ser a segunda-feira. Ou seja, as pessoas repetem tanto esse padrão de pensamento no domingo para segunda-feira, que seu dia se torna mal, a segunda-feira se torna um dia mal. E a segunda-feira é um dia como qualquer outro, podia ser na sua mente como uma sexta-feira, e você se sentir feliz e ter mais disposição e ser mais produtivo. Vocês conseguem captar? Então, eu quero mudar de vida, Rodrigo. Começa a repetir um novo padrão, ser repetido, mesmo que você vai errar, porque o seu cérebro está tão acostumado, está tão habituado às suas sinapses, às sinapses neurais que já tem na mente, que ele sempre vai querer economizar energia e vai pelo caminho mais fácil, o caminho que você já conhece. Aí entra vários hábitos, comportamentos tóxicos que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Eu tenho comportamento tóxico, que coisas que a gente aprendeu na infância e vem trazendo como bagagem. E para a gente desaprender, a gente tem que reaprender e pegar novos padrões e começar a repetir. O que acontece? Algo vai acontecendo na sua vida. Algo vai acontecer na sua vida. A mudança ela não vem do dia para a noite. Por exemplo, uma pessoa que fuma não vai conseguir largar o cigarro do dia para a noite, porque tem uma sinapse neural dizendo que aquilo é bom. Ela não vai conseguir largar o cigarro do dia para a noite, mas se ela começar a repetir um novo padrão, um novo hábito, substituindo aquele por outro, repetindo, o que acontece? Vai chegar ao ponto que ela vai conseguir largar o cigarro e qualquer outro tipo de vício, pela repetição. Mas assim,
para vencer o cérebro, gente. Eu tô desde 2018 inculcando várias coisas na minha mente para quebrar os padrões antigos, crenças limitantes, coisa. E já está acontecendo muita coisa extraordinária na minha vida pela quebra de crença. Quando você repete um novo padrão, você começa a quebrar as crenças antigas e você começa a viver o novo, porque a sua perspectiva de vida muda, a forma que você olha o mundo muda, a forma que você ouve muda. Aí você começa a selecionar informações que vão te ajudar e não informações que vão te bloquear, e a sua vida vai se transformando em algo extraordinário. Por exemplo, eu posso dizer assim com total firmeza que realmente eu vejo que a minha vida já está fazendo uma curva totalmente fora da curva que eu imaginava. Porque de tanto eu repetir, de tanto fazer live, eu estou me tornando cada vez mais confiante. Isso vai me ajudando nos propósitos que eu tenho, na missão que eu tenho. Gente, olha só. Por isso que a gente não pode fazer as coisas pensando só em dinheiro. Eu estou aqui fazendo de graça porque eu sei que toda vez que eu estou repetindo um assunto ou tentando buscar alguma informação para entregar, eu estou treinando a minha mente. Eu estou treinando a minha mente para o sucesso que eu acredito que é o sucesso para mim. Eu estou treinando a minha mente para ser uma pessoa de sucesso. É por isso que eu não me importo com a quantidade de pessoas que está na live, é por isso que eu não me importo se está entrando dinheiro ou não, porque eu sei que lá na frente a conta vai fechar. De tanto eu repetir um padrão, entregar coisas boas para a pessoa, quando eu entrego coisas boas para vocês, eu estou entregando para mim, na verdade, também. Porque eu amo ao próximo como a mim mesmo. Então eu gostaria de alguém, por exemplo, fazendo isso todos os dias. E graças a Deus tem pessoas fazendo isso todos os dias, entregando coisas boas. Então eu repito isso, eu entrego para vocês porque eu estou repetindo para mim também. Então olha que interessante, né? A importância da repetição. Ela vai criar uma sinapse neural muito forte, ela vai criar uma ramificação no seu cérebro. E depois, quando você quiser aprender algo a mais na sua vida, o seu cérebro vai olhar para trás, para o seu passado e vai dizer: pô, se eu conseguir aprender a tocar bateria, eu posso aprender qualquer coisa nessa vida. Porque a bateria exige matemática, cálculos muito rápido, porque quando você está tocando uma música e vai improvisar, eu posso fazer, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em cada cabeça de tempo eu posso usar uma nota, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 10 notas, enfim, quantas notas eu quiser dentro do tempo. Num tempo eu posso usar 6 notas, no outro tempo eu posso usar 8 notas. É muito cálculo, é muito rápido e eu estou movimentando todo o meu corpo. Então eu uso isso como referência e digo: cara, se eu consigo tocar bateria, eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida. Perceba que, com certeza, você na sua vida, você tem alguns recursos naturais que você sabe. Talvez você é uma pessoa muito forte, talvez você é uma pessoa que, quando surge problema, você se mantém centrado. E você pode usar isso como referência para você aprender coisas novas. Pô, se eu consigo ficar assim nessas situações, eu aprendo qualquer coisa na vida. É isso que você tem que usar as suas experiências. Não olhar lá para o seu passado e dizer: ai, mas eu apanhei tanto da vida. Não, cara, alguma coisa você aprendeu lá. Isso também é ressignificar suas experiências. É reprogramar a sua mente. Olha só, conforme a neurociência, tudo que substituímos com imagens ou vídeos no subconsciente e expandimos, torna-se verdadeiro. É isso aí, ó. Todo pensamento que a gente repete, o cérebro entende como verdade. Agora, que tipo de verdade você está repetindo para sua mente? Como eu falei ontem, as pessoas no domingo amaldiçoam a sua segunda. De tanto repetir esse padrão de domingo começar a amaldiçoar a sua segunda, dizendo que a segunda-feira é um dia chato, um dia ruim, aquilo se torna verdade para o cérebro e ela acaba vivendo a segunda-feira um dia maldito. Vocês conseguiram captar? Então, Rodrigo, quero mudar de vida. Começa a repetir um novo padrão. Escolher um novo padrão de informação para inculcar na sua mente. Seja, você pode escolher por áreas da vida, né? Rodrigo, eu quero mudar financeiramente. Beleza, agora começa a fazer o que não fazia. Por exemplo, você vai começar a estudar finanças e inculcar aquilo, repetir. E deixa eu te dizer uma coisa, é chato, dói, porque o cérebro não gosta de coisas novas. Tudo que é novo, ele vai dar um jeito de tentar te engambelar. Por exemplo, não, mas não vale a pena, é tão chata essa aula, é tão chata, eu vou sair daqui. Se você não insistir, não for persistente, você vai perder pro seu cérebro. Tá bom? Então você pega por áreas. Eu tenho que mudar minhas finanças. Beleza, vou começar a estudar finanças. Quando eu quis estudar espiritualidade, por exemplo, isso foi quando eu tinha 18 anos, eu peguei e li a Bíblia toda em um ano. Eu li a Bíblia em um ano e depois eu repeti ela de novo.
porque eu queria aprender naquela área. Hoje, por exemplo, eu não estudo mais a Bíblia como eu estudava antes, assim, de ler ela, assim, tipo, de Gênesis, Apocalipse, eu não leio mais. Mas quando eu quero descobrir um versículo, eu vou na minha mente aqui, já sei onde tá. Eu vou no livro tal e descubro. Tá lá e eu só estudo e medito em algumas partes da Bíblia agora, porque faz mais sentido para mim. Perceba? Então você pega finanças, vou começar a estudar finanças agora. Vou inculcar nisso. Você vai começar a desenvolver suas finanças. Só que o resultado ele não vai aparecer do dia para noite. Vai ser depois de um ano, vai ser, depende a forma e a intensidade de você pôr o foco, né? Tudo que a gente foca, expande. Então o que acontece? O resultado ele não vai vir do dia para noite, você vai ter que ser muito persistente. Eu tô desde 2018 estudando inteligência emocional, PNL, coach, até hipnose também, que é muito envolvido nisso. E agora que eu tô vendo alguns resultados que começaram a mudar na minha vida, agora que eu tô vendo algumas mudanças assim, radicais acontecendo pela repetição. Então, quero mudar de vida. Então, começa lá por finanças, se você quer mudar suas finanças. Buscar informação de pessoas que já têm know-how nisso, pessoas que já têm muito sucesso nas finanças e começar a modelar os caras. Se eles conseguirem, você consegue e é um pressuposto da PNL. Espiritualidade. Se você é uma pessoa que não é espiritualizada, você não acredita em nada, é bom você começar a estudar isso. Você pode escolher a Bíblia, que é um bom livro, eu recomendo para você entender, não religiosamente, mas você começar a buscar. E você mesmo ter suas próprias conclusões. Começar a estudar, aí vamos lá, pegar a saúde, começar a focar na saúde, preciso fazer academia, vou começar. E começa. Aí vamos lá, relacionamento, aí você começa a comprar um livro, começa outro. Tudo isso dá pra fazer durante um ano, tá? Só você dividir seus horários, a gente tem muito tempo na vida. E dá pra fazer. E olha só, lembrando que a gente já dorme em média de 8 horas, isso dá... o nosso dia tem 24 horas, isso come 1/3 do nosso dia, tá? A gente dormindo normalmente 8 horas, tá? Se a gente tem 60 anos, por exemplo, se a gente chegar aos 60 anos, a gente dormiu 20 anos. Dá até para dormir um pouquinho menos, 1 a 2 horas menos, ter uma noite de sono produtiva, para que você comece a treinar coisas novas e aprender coisas novas, para que a sua vida comece a mudar. É só você adquirindo uma informação nova, para você ter um pensamento novo, que vai mudar a sua atitude, e essa atitude vai trazer uma vida nova para vocês. Olha só, o resultado é maravilhoso, seja persistente nos seus objetivos. Gente, é muito legal você ser persistente nas coisas. Por quê? Você se torna com uma mente muito abundante. É como o Albert Einstein diz, né? Uma mente que se abriu para uma nova ideia, ela se expande e não volta mais para o seu tamanho original, ela expande. Ou seja, você começa a ter tanta confiança em si mesmo que você não tem medo, qualquer perrengue que dá na vida, você diz, não, eu vou aprender aqui, vou me virar e deu, ponto final. E vou pra cima, vou avançar na vida. Isso que é o legal da repetição. Você começa a ser mais autoconfiante. Você não vai mais ficar dependente de todo mundo. Você sabe que você tem todos os recursos dentro de você. O Leandro colocou assim, elimine as crenças limitantes, quebre os padrões, sem dúvida e sem medo. Agir e se movimentar, esse é um dos segredos. Olha só, agir massivamente. Eu já dei uma aula sobre RPM, né? Que é repetição, persistência e ser massivo, né? Eu já dei uma aula de RPM muito legal aí. E olha só, tudo que você repetir cria uma nova sinapse neural. Isso abre caminhos para outras sinapses neurais. Quando você aprende uma coisa, você descobre que você pode aprender uma infinidade de coisas. Claro que nas nossas vidas a gente não vai poder ler todos os livros do mundo, a gente não vai poder aprender tudo, não vamos ter tempo suficiente para aprender tudo. Então o que você faz? Seleciona o que você quer para a sua vida. Eu quero pilotar avião. Beleza, foca no avião, começa a estudar meteorologia, que é uma coisa muito importante para o avião, e começa. Começa com o que você tem, começa a estudar na internet, tem muita informação na internet. Hoje é o melhor momento de se viver, né? Que nós estamos na era da informação, a informação está na palma da mão. Só que assim, olha só, se você não saber o que quer também, você não vai enxergar as oportunidades. Por isso que Jesus uma vez falou assim, os discípulos falaram assim, Jesus, por que tu fala em parábolas? E Jesus falou o seguinte, porque para alguns, ele falou assim dessa forma, ele falou assim, é para que alguns não entendam. E somente aqueles que são do reino dos céus vão compreender a mensagem. É como se fosse códigos.
tudo que é precioso vem em código para nós. Por exemplo, um cofre. Para você abrir um cofre que tem bilhões de reais lá, tem uma senha muito difícil. É como se você não tem foco, por exemplo, é como se você visse a senha, aquilo se tornasse muito confuso para você e você descarta. Agora, quando você sabe o que quer, você vai olhar aquela senha e vai ver que aquilo faz sentido. Por isso que Jesus falava por parábola. Porque só para alguns, só para aqueles que estavam com a mente aberta para algo novo, pudesse compreender. Porque alguns, os fariseus, por exemplo, eles ouviam Jesus falando sobre as parábolas e não entendiam bolhufas. Porque o tesouro não é para qualquer um, é para quem quer. O tesouro é para quem sabe o que quer. Então, eu quero ser piloto de avião, você vai ver que vai ter códigos na internet que você vai dizer, caramba, isso aqui faz sentido, e você vai aprender muito rápido. É por isso que Jesus falava por parábola, ele entregava os códigos, ele entregava as senhas dos cofres, dos tesouros. Só que só aqueles que queriam realmente saber a verdade, descobriam através das parábolas. Quem não queria nada com nada na vida, escutava as parábolas e dizia assim, o que esse cara está fazendo? O que ele está falando? É um maluco, é um louco. Caiu a ficha agora? Então, quando você tem um foco, sabe o que quer? Quando passar na internet aquela informação, você vai ver que faz sentido e você começa a aprender. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muito conteúdo de graça na internet para você aprender qualquer coisa. Você pode se formar até em pedreiro, até em construtor de graça. Se você juntar as peças, você vai pegar a senha dos tesouros. Mas você vai ter que querer para que essa senha, para que você olhe a senha e faça sentido para você. Para que você possa abrir o cofre e encontrar os tesouros. Você hoje, qualquer coisa você aprende na internet. Qualquer coisa, você aprende pelo menos a base. Essa base vai te dar sustentação para que você queira mais. Aí sim você entra num curso especializado, aí você vai mais adiante, e se torna mestre naquilo. Albert Einstein, importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. É isso que ser como uma criança. Pô, como é que faz aquilo? Gente, eu tenho vídeo que eu salvo. Olha só, tem vídeo que eu salvo no meu celular, que é umas coisas que parecem coisa de criança, mas se eu vejo um aviãozinho diferente de papel, eu vou lá e salvo para fazer para minha filha. Alguma coisa que bate a asa, eu vou lá. Eu sempre estou baixando vídeo de aprender alguma coisa. Mesmo que eu não vá nem utilizar aquilo. Mas por quê? Cara, a vida faz tanto sentido quando você sabe que pode aprender, quando você sabe que qualquer coisa é possível. Isso é ter uma mente de abundância. Olhando como assim, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Suba um nível para resolver, busque conhecimento. Exatamente. Pô, a vida que você tem agora, eu quero uma vida melhor. Beleza, todo mundo quer uma vida melhor. Acho que todos buscam isso na vida e tá tudo bem. Só que com a mesma mente que você tem, como eu falei ontem, chega no domingo, você começa a amaldiçoar a segunda, você não muda esse padrão, a sua vida não vai mudar, não tem o que fazer. Porque a nossa vida muda quando a gente começa a mudar a informação que entra aqui, Porque daí muda nossos pensamentos, esses pensamentos automaticamente vão mudando a nossa atitude, essa atitude vai gerando um novo resultado, essa atitude vai criando uma nova rede de relacionamentos e a nossa vida começa a mudar. Tá bom, galera? A live de hoje é só para te lembrar que realmente você pode aprender qualquer coisa. É só olhar para alguma experiência que você teve êxito e usar aquilo como base, como referência para dizer, eu consigo realmente aprender qualquer coisa na vida. O que você sabe fazer bem? Talvez você é um bom matemático, talvez você seja uma pessoa que desenha bem. E você pode usar isso como referência para fortalecer a sua crença de capacidade. Aí você vai ver que não vai mais existir perrengue na sua vida. Tudo você aprende, tudo. Tudo você aprende. É só você dizer isso para você mesmo. Aí quando passar um código, uma senha de um cofre, por exemplo, você vai ver que aquilo faz sentido e você aprende. Jesus falava por parábolas porque ele sabia que pessoas que não queriam nada com nada na vida não iam entender o que ele estava dizendo. E era justamente isso que ele queria. Ele queria só pessoas que queriam aprender. As pessoas que se disponibilizavam para ouvir Jesus entendiam as parábolas. Aí o reino dos céus fazia sentido. Para outros, o reino dos céus era loucura. Porque olha só, todo cofre que tem muito valor dentro, bilhões de reais, um tesouro inquestionável, por exemplo, tem um código difícil, tem uma senha difícil. Então, tudo que você quer, que tem valor para você, vai ter um nível de dificuldade. Mas quando você saber o que querer, você vai entender a senha do cofre. E você vai conseguir abrir vários cofres. Vai abrindo, abrindo, abrindo. E tudo vai fazer sentido para você.
Por que a senha do Wi-Fi geralmente é fácil de pegar? Porque é uma coisa que se alguém entrou na sua rede de Wi-Fi, não importa tanto, é só um Wi-Fi, tá tudo bem. Agora, por que o nível de senha de um cofre é mais difícil? Porque tem tesouros lá dentro, tem riquezas, então tem um nível de dificuldade maior. Mas quando você entender que vale a pena entrar nessa dificuldade maior para que você tenha um resultado melhor na vida, você vai adorar entrar em dor, você vai ser especialista e adorar entrar em coisas difíceis. E isso é tão bom, porque não tem a ver com dinheiro, quanto você vai ganhar, tem a ver com o que você está experimentando da vida. Porque cada vez que você se permite aprender algo novo, você está aproveitando a sua existência, você está realmente dando significado à sua existência. Eu fico maluco quando eu vejo as pessoas dizendo, eu não consigo, não sei. Eu fico assim, me dá nos nervos, cara. Dá vontade de bater na pessoa, dar um chacoalhão na pessoa e dizer, cara, como que você não consegue? Repete. Aí eu não sei desenhar. Desenha um carro, desenha 2, 3, 4, 5. Por exemplo, eu sempre digo que eu sei as coisas, né? Aí quando eu vou pegar um lápis de desenho, eu tenho desenhos muito legais. Eu desenho carro, eu desenho qualquer coisa. Eu desenho pessoa, eu desenho minha filha, eu desenho qualquer coisa. Não é que eu sou uma pessoa assim, eu venho cheio de dom. Não, é porque eu digo pra mim mesmo que eu consigo, vou lá, repito, apago. Quando vê, sai um baita desenho. Mas como a gente não tem tempo para aprender tudo nessa vida, eu gostaria de aprender muito mais coisas. Tem muito mais coisas que eu queria aprender. Só que eu sei que a gente tem um tempo limitado e a gente não vai poder aprender tudo. Mas o que eu selecionar ali, 4 coisas, 5 coisas, dividir um tempo para cada uma delas no meu dia, cara, eu vou dominar, vou conseguir. E todo aquele que está preparado antes de ter a oportunidade, quando chegar a oportunidade, ele cai para dentro e já sai arrebentando. Então não espera ter oportunidade, já cria a sua oportunidade aprendendo, porque quando cair a oportunidade na sua frente, você vai lá e agarra. Pum. Olhando com que a nossa mente subconsciente é esse cofre de valor imensurável, de infinitas possibilidades. Isso aí, gente. Vou encerrar a live aqui. É só para lembrar mesmo que você pode aprender qualquer coisa. Eu utilizei ali a bateria como exemplo. Mas, cara, se você quer aprender a tocar bateria, nossa, hoje é muito mais fácil do que quando eu comecei. Não tinha YouTube, não tinha nada, não tinha nenhuma aula grátis, era tudo tinha que pagar e tudo tinha que se locomover e era árduo o negócio. Mas, se você quer aprender qualquer coisa, você pode aprender. E quando você está aprendendo, a vida fica legal porque, lembra quando você era criança, quando você ia na escola, você ficava entusiasmado porque você não sabia o que a professora ia entregar. Você não sabia o que ia aprender de novo e aquilo deixava você extasiado, deixava você numa experiência magnífica da vida. Por que quando a gente vai crescendo, esse entusiasmo de acordar cedo e querer fazer alguma coisa vai se perdendo? Porque você se bloqueou, você disse para você mesmo que não consegue aprender mais nada, que não sabe. Ou seja, é como se você dissesse para você mesmo, eu sei de tudo. E esse é o nosso pior erro. Quando a gente diz assim, eu sei de tudo, a gente se bloqueia para o aprendizado e não tem, nem Deus pode fazer nada por você. Nem Deus pode fazer. Quando você diz, eu já sei de tudo, eu já sei. Pum, você bloqueou a plasticidade neural na sua mente e você vai se dar mal. Você se bloqueou para o aprendizado. Aí quando a gente não aprende nada, fica tudo um ciclo vicioso de repetição de coisas antigas. Você não vive a magnífica existência que é a vida. A magnífica experiência que é a vida. Tá bom? Se abre para um novo sinal. Tua vida tá chata. Cara, muda, se transforma, muda o que você tá aprendendo, muda o local de trabalho, muda. É muito bom experimentar coisas novas sempre. Sempre com bom senso, é claro, né, gente? Com equilíbrio. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Que amanhã seja um dia abençoado para vocês, para mim, para todos nós, pois nós merecemos uma vida abençoada e abundante. Acredite no potencial de vocês, acredite que vocês podem aprender qualquer coisa na vida e assim será. Vai ser conforme a sua fé. Tá bom? Vou ficando por aqui, tenha uma ótima noite e até amanhã.